Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. É que é uma pergunta para toda a mesa, vou marcar em 1 minuto e meio, mais ou menos, a 2 minutos no máximo para cada fala, de quem quiser falar de la mesa, por exemplo, né? Então, essa pergunta é direcionada a todas as pessoas da mesa, de diálogo que acabamos de escutar. Tem uma pergunta que pergunta assim, que sempre se é uma dúvida ou é algo na ânsia que queremos saber. De onde vocês começaram a fazer isso? Por que começaram? 1 minuto para cada um, por favor. Quem peça para todos. Comecei a trabalhar com questões ambientais em Instituto Nordeste Cidadania, onde eu era presidenta, e fizemos uns trabalhos em comunidades com permacultura. Então, empecé e aí comecei a fazer as formações e também dar formações. E isso foi tão revolucionário em minha vida que resolvi viver em uma comunidade rural para testar a teoria. E havia escrito um livro que falava de vida comunitária com muitas pessoas. Fizemos um livro coletivo. Ruth participou, César e muitas pessoas. E depois desse livro, aí resolvi viver aqui em Meruoca, num sítio rural, e fui viver em uma casa de terra, fazendo aquaponia, fazendo quintal produtivo e trabalhando com reciclagem de móveis e construções, muitas bioconstruções, de hiperadobe, adobe, taipa telada e também geodésicas. Então, minha casa foi isto e cambiou tudo. Então, já era didata de biodança e não podia fazer nada que não fosse dentro da biodança. Então, e vi que era um grande diálogo, a biodança com a permacultura. Graças. Graças, Cátia. Bien. Graças. Outra pessoa que queira responder? Rosaura. Quem agora? Oi, pode ser, Vanderleia? Pode, Vanderleia, pode. Então, eu sou pedagoga, trabalho na Companhia de Saneamento do Paraná. Quando eu entrei na área de recursos humanos. Dentro da área de recursos humanos, eu fui para a área social, então eu fiz uma jornada de desenvolvimento primeiro humana, mas sempre fazendo a relação com as políticas ambientais, que no nosso caso é a política de saneamento.
e num momento em que já estava em discussão a privatização da água. E aí eu me envolvi com o movimento da ação de cidadania, me envolvi com as questões que traziam a água como direito humano e bem essencial à vida. E nesse mesmo caminho eu precisava buscar algo que me trouxesse qualidade de vida e encontrei a biodança. E a biodança foi essa transição enorme da minha vida que me faz o que eu sou hoje. E sempre me perguntam assim, você vive de biodança, né? E a primeira pergunta a primeira resposta que vem às vezes é economicamente não, mas aí eu digo, vivo sim, porque se não fosse a biodança, eu não estava aqui. Então isso tem mudado. Graças. Então a minha trajetória foi essa. Graças, Wanderleia. Perfeito, perfeito. Quem mais quer falar? Posso ir eu? Sim. Bem, primeiro eu quero pedir desculpas, porque comecei muito depressa e esqueci de agradecer pelo convite a todos e todas e pela escuta. E para responder a pergunta, eu comecei fazendo a escolha da agronomia como carreira, acho. Porque na minha família sempre tivemos uma consciência ambiental. Então, escolhi a agronomia para fazer um aporte na boa gestão dos recursos naturais. Mas encontrei uma formação muito orientada ao monocultivo da soja, à monocultura. E, bom, mas encontrei colegas, estudantes, professores que orientaram para a agroecologia e comecei a trabalhar na feira agroecológica e aí comecei mais profundamente a aprendizagem com os agricultores e agricultoras. Eles foram meus professores e professoras em agroecologia. E agora eu comentava para a Brenda que estamos no processo de formação ou capacitação dos docentes, dos professores de escolas agrotécnicas no Formosa, que é um estado ao norte, para construir uma educação com um enfoque agroecológico e biodinâmico. Então, um resumo do caminho é esse. Obrigada. Hola, buenos días. Sí. Bueno, yo creo que en mi parte vino como medio como de mi familia, había un vínculo muy grande con la política por un lado y por el otro lado de materno con la agricultura, y de chico criado cerca de la playa y cerca del monte, siempre era lo que más me gustaba, estar en contacto con las plantas o con investigar diferentes bichos que veía. Y ya hace unos años me integré a un grupo, ni sé por qué, a través de, creo que de las redes, vi un llamado para plantar árboles nativos en la ciudad, y ahí organizamos un colectivo llamado San Carlos Te Quiero Verde, que pretendíamos plantar 30.000 árboles en San Carlos nativos. Eso generó que nos empezáramos a encontrar con una gran cantidad de gente, que teníamos, bueno, inquietudes parecidas, y cuando ingresamos a una organización civil, que esta es la que gestiona los CAIF, bueno, a través de ahí se fue canalizando mucho más hacia lo que es la agricultura urbana y a la importancia que tenía la agricultura urbana en la sustentabilidad de las ciudades y en la vida diaria de las personas, ya sea por cuestiones más fundamentales como la alimentación, pero también como cuestiones como el cambio climático, como el tema de las temperaturas, cambios de temperatura muy bruscos que hay tanto en invierno como en verano, por la lluvia o por el tema de los residuos orgánicos, la importancia que tiene en la ciudad. Entonces, todos esos grupos que estaban como medios dispersos, a través del centro, en nuestra ciudad, se empezaron a unir, y bueno, ahí se fue canalizando todas esas inquietudes que tenía desde chico. Gracias, querido Javier, gracias. Bueno, en mi caso, no sé si alguien quería hablar, yo creo que también somos siempre el resultado de
las cosas que transitamos en nuestra vida, ¿no? Y cómo eso confluye en las responsabilidades que nos tocan. En mi caso, yo nací en la Patagonia, en un entorno de muchos bosques, de muchos lagos, en una casa donde teníamos nuestra propia huerta, nuestras gallinas, y obviamente que esas cosas que nos constituyen en la niñez las llevamos puestas para toda la vida, ¿no? Y cuando me tocó asumir una responsabilidad, primero en educación en la Municipalidad de Córdoba, ver las experiencias que llevaron adelante los jardines maternales con niños y niñas de 3, 4 años, bueno, me hizo ver que realmente es posible a lo largo de toda la vida desarrollar acciones que tengan como eje la transformación de nuestras prácticas y saber que estos pequeños son multiplicadores, ¿no? Son los primeros guardianes de estas cosas en sus casas. Miren, ayer justamente, el sábado, tenía una reunión con un grupo de estudiantes para hablar sobre el acuerdo de Escazú, un acuerdo sobre justicia ambiental que viene tratando de ratificar Latinoamérica. No tenía muy claro cuál era el público, y cuando entré a la reunión había unos pequeñitos de 7, 8 años que sabían absolutamente de lo que trataba este acuerdo, y arrancó una de ellas con un pony al lado, con una vincha de flores, diciendo que acá de lo que se trataba era de cuidar nuestro planeta, que es la casa común, ¿no? Esa claridad para transmitir un mensaje me parece que es lo que nos contagia la fuerza para asumir cada uno y cada una desde el lugar que nos toca qué podemos hacer. Y hoy, y con esto cierro, en la Cámara de Diputados, yo siento que es un camino de ida de alguna manera. Siempre digo que es como cuando corremos el velo, cuando abrimos los ojos, cuando empezamos a tener conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. No podemos parar de pensar qué cosas tenemos que transformar. Así que en ese recorrido han ido surgiendo distintas iniciativas, la campaña 1 millón de árboles, la reducción de los plásticos de un solo uso, la protección de los humedales, y en este caso la educación para el desarrollo sostenible como la mejor bandera para amplificar y potenciar toda esa transformación cultural y generacional que le hace falta a nuestro planeta. Perfeito, graças. Penso que vamos a mais uma pergunta que pensa a organização Afuera Jô. Pensem aí e me digam quantas perguntas podemos andar todavia. Uma? Sim, ok. Então, tem uma pergunta que está... todas são fundamentais e todas serão respondidas, ¿sí? Pero tem uma que a mim me parece muito como que digo, concreta, porque eu sou do concreto, de la acción, neste momento, já, agora. Como hacemos? Isso é uma pergunta que se pergunta para a Argentina, sim, mas não é só para as pessoas da Argentina, sim, que é mais direcionada para as pessoas que trabalham com políticas públicas, como Vanderleia e Brenda, por exemplo, mas todos os outros também que fazem políticas públicas, sim? Porque a política sabemos que não é partidária, nós sabemos que a política é de todos, não? Hacemos a política desde o momento que abrimos os olhos, ¿sí? De manhã, por manhã, quando nos encontramos com outra pessoa, já estamos fazendo política. Então, como que coisa que poderíamos fazer para que os niños e as pessoas, os estudantes pudieran comer a comida hecha no próprio território, sim? Não penso que não penso nada, porque não sou eu que vou responder. Como se pudiera ser isso.
por exemplo. Será que isso é tão difícil, tão complicado, trazer para dentro das escolas esta possibilidade? Por exemplo, quem perguntou assim, a recompilação ou a recomposição de receitas ancestrais, por exemplo, na Argentina, ao invés de comer comida que vem pronta da Europa. Pero isso podemos perguntar para todos, não? Para todos os países de Latinoamérica, por exemplo. Com exceções, evidentemente. Essa é a pergunta para todos, quem deseja pensar. Rosaura, eu posso falar aqui, nós no Paraná, a partir de 2003, quando a política pública do Fome Zero, da segurança alimentar, passou a ser instituída no país, a gente começou a trabalhar em Curitiba, no Paraná, com as iniciativas que fortalecessem os agricultores agroecológicos. Mas eram iniciativas. A partir de 2008, 2009, nós conseguimos a aprovação de leis. Então, quando a Brenda traz a questão desse espaço, né, de assembleias legislativas, é lá que nós temos que estar. Por mais chato e difícil que seja para muitos, mas é lá que as coisas acontecem. E a partir dos movimentos organizados. Então, nós conseguimos aprovar uma lei que fazia parte desse sistema de segurança alimentar que está agonizando, e a gente tem feito de tudo para mantê-lo vivo, com respirador e tudo, porque é assim que se encontra nesse momento. Mas, com isso, nós conseguimos ter esse fortalecimento da rede de produtores agroecológicos de Curitiba e região metropolitana. Também de uma forma integrada, porque não é só você assegurar uma lei onde o Estado compraria desses produtores, mas também esses produtores certificarem-se e poderem estar juntos. E o maior desafio ainda é que a população e a sociedade receba o produto agroecológico de uma forma, eu diria assim, inteligente, porque o que acontece? Eles reclamam porque a banana é pequena, porque a laranja é pequena, porque a maçã é feia. Então, até você trabalhar também, teve todo um processo educativo nas escolas para compreender o que é o orgânico, agroecológico, e de que não tem nada que vai fazer crescer aquela fruta, ficar bela e formosa, tipo a maçã da Branca de Neve, entende? E também, comer comida de verdade passa por você fazer comida de verdade. Então, também junto o trabalho com as merendeiras para que pudessem fazer. Então, uma política, primeiro passa pela nossa participação, depois pela nossa pressão, pelo acompanhamento, mas compreendendo que é um sistema. E só funciona em forma de sistema e rede. Ok. Gratidão, Andeleia. Quem mais? Brenda? Sí. Vamos falar um... Primero quiero decir que coincido con la reflexión que contiene la pregunta, que estoy de acuerdo con eso. Creo que es súper importante que en las instituciones educativas, en las escuelas, se pueda integrar todos estos conceptos y a la vez también en los mismos comedores escolares se ponga el foco en esa alimentación saludable. Quiero contarles una pequeña experiencia, justo en la escuela donde estuvimos con Ruth en el año 2015, una escuela en un contexto muy vulnerable, donde a raíz de una iniciativa de sus maestras, surgió la idea de armar la huerta en la escuela, y de crear un taller de cocina para los chicos de todas las edades, donde iban integrando, de acuerdo a la edad de esos niños y niñas, e incluso los adultos que estaban estudiando allí, los conceptos teóricos con el aprendizaje de la cocina. Plantaban sus espinacas, además de enseñarle y darle semillas a los chicos para que puedan hacerlos en sus hogares. Con esas espinacas hacían ñoquis, los de primero aprendían a leer y escribir haciendo la receta, los otros aprendían fracciones, es decir, ejercitaban matemáticas,
otros aprendían química con, por ejemplo, el efecto de la levadura, ¿no? Qué cosas pasaban allí. Entonces digo, hay posibilidades de pensar esta integración de conocimientos donde haya mucho de lo vivencial desde las instituciones educativas formales. Creo que obviamente que estoy absolutamente convencida de que tenemos que provocar también las acciones comunitarias en todos los espacios que podamos, pero lo valioso de esas experiencias es que multiplican por cientos, y esos mismos nenitos, esos jóvenes, fueron los que después transformaron sus prácticas alimentarias en sus hogares. Bien, gracias, Brenda. Si Graciela y Javier quieren... Javier, sí. Yo me parece, nosotros tenemos una experiencia acá, donde se compraban, por ejemplo, en nuestros centros, que son 300 niños entre los dos, el gobierno permitió el año pasado pagar un sobrevalor para, por ejemplo, comprar productos orgánicos. Eso fue una política estatal. El tema es que los agricultores de acá, los que producían de forma agroecológica, estaban dispersos y no permitían, por ejemplo, abastecer un comedor escolar o un centro CAIF. Eso generó que nosotros tratamos de nuclearlo para generar una política de canastas que pudieran abastecer. Eso a nivel de los centros educativos es muy importante, porque cuando tú tienes que abastecer diariamente con una cantidad importante, y nosotros estamos incentivando una producción familiar pequeña, si no hay una unión real, es imposible continuarla en el tiempo, que es lo que pasaba muchas veces. Se está incentivando también el tema de los mercados de cercanía, porque ¿qué pasa, por ejemplo, acá en Uruguay? Todos los productos se van a Montevideo, a una central, y desde ahí se distribuyen. O sea, nosotros tenemos productos en Maldonado que van a Montevideo y después los vuelven a traer a Maldonado para vender. Parece una locura, pero es así, desde el punto de vista de la eficiencia energética y de lo que es la producción y del sobrevalor que genera eso para el consumidor, y el poco que se le paga muchas veces al productor, porque quedan esas cadenas intermediarias, termina siendo nefasto para lo que nosotros queremos, que es eso es lo que tú preguntabas, la alimentación con cuestiones de la región. Pero también hay un incentivo a nivel macro, cuando cada vez son menos las variedades de semillas, y son líneas de semillas que quieren homogeneizar la alimentación a nivel mundial, porque son cadenas alimenticias que lo que les sirve es eso, tener productos que se puedan distribuir a todo el mundo, y para todos. Eso a nivel macro, que es también otra lucha, si acaso en la FAO o en lo que sea, o generando este tipo de encuentros internacionales, donde genere una conciencia de la importancia de las diversidades locales, y de las producciones locales, y de las alimentaciones, de la alimentación de las comunidades que vienen de hace siglos, que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos producían nuestra comida, de esa forma que tiene esa semilla o que tiene ese producto. Son como muchas patas para una misma cosa, que el alimento además tenga un kilómetro cero, lo que decimos nosotros, o sea, que son alimentos de la zona, que termina desencadenando en todo, la eficiencia energética, en que los productores puedan vivir de lo que hacen, y en una mejor alimentación, en definitiva. Gracias, Javier. Graciela, não sei se queres aportar algo. Só aportar que como falaram os colegas da mesa, essa pergunta envolve uma questão muito complexa, né? E precisa de políticas que sejam sostenidas no tempo, até que se organiza uma produção, até que se organiza o consumidor ou famílias consumidoras. Então, só tinha vontade de trazer uma experiência daqui da Argentina, porque aqui temos uma pedagoga chamada Sara Paim, que num tempo tivemos um processo de formação dos docentes das escolas municipais. Esse processo aconteceu em 1984 até 1992. E nesse processo de formação se programava um processo de educação que levava essas questões
vinculadas à alimentação saudável, por exemplo, que a gente tinha que alimentar-se com produtos gerados perto, como falava Xavier, produção próxima, não mais longe dos 50 quilômetros. Porque além das questões que falou Xavier, está a questão de que nutricionalmente esse alimento é muito melhor. E tem uma relação com a pessoa que o consome, né? Então, isso acho que seria muito interessante recuperar esse processo de formação docente baseado nas ideias da Sarah Paim. Graças a todos, graças a todas. Cada erro, se põe mais e mais algo profundo aqui, não? Que não temos a dimensão jamais de tudo que aconteceu aqui, de que acontece. Pero eu coincido muito com Graciela em senso de que necessitamos sim de uma educação fortemente, aí Brenda, que os deuses e as diosas possam estar iluminando e sustentando e Vanderleia e todas as pessoas que estão em lugares que podem influenciar, né, realmente desde esses espaços instituídos e constituídos de leis e tudo isso, para que se pueda fazer a continuação, continuar através do tempo as coisas, não? De sostener nesse sentido, porque as experiências são assim, são aqui, ali, lá, pero como vamos realmente pôr isso em prática em todo, não digo em todo um país, por exemplo, como o Brasil, ao mesmo tempo, pero naquele estado, naquele lugar, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos